Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Jesus, foi meio fraco. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí tem pentecostal mesmo, agora senti. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, Paulo escrevendo na sua primeira carta a esta igreja, em Tessalônica, o capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus o privilégio de, por mais uma vez, estar no culto da palavra, do culto das doutrinas cristãs, e, mais uma vez, nosso pastor usar de misericórdia comigo e me colocar para trazer um pouco da reflexão bíblica aos irmãos. Eu sei que é difícil estar aqui na minha posição. Se alguém quiser trocar comigo, a hora é essa. Mas orem por mim, que eu sou carente das suas orações, como já foi falado aqui. E que Deus abençoe mais e mais o nosso ministério, nosso pastor presidente, nosso pastor vice-presidente, pastor Davi, pastor Messias, que aqui estão, os demais obreiros, meu superintendente da escola dominical, líder de jovens aqui presente, o maestro do grupo de louvor aqui presente, os demais irmãos. É muito bom estar convosco. Nosso secretário está ali na transmissão, diácono Júlio, os demais. Irmãos, se eu ficar agradecendo aqui, a gente vai passar a noite toda agradecendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem diz glória a Deus? Você pode tomar o seu assento. Já fizemos a oração por esse momento, para que Deus traga a revelação da sua palavra. E o tema que nós estamos propondo a conversar um pouco aqui, refletir e estudar nesse culto da palavra hoje é a doutrina do arrebatamento. Os que me antecederam já falaram um pouco, como o pastor Davi trouxe uma grande e poderosa mensagem sobre soterologia, a doutrina da salvação, e o arrebatamento está incluído também, né, dentro da soterologia. Porém, hoje a gente se propõe a estudar este evento em especial, né, de maneira fechada, entre aspas, né? É claro que faz parte da escatologia bíblica, e nós não queremos aqui, de alguma maneira, né, deixar ninguém constrangido. Se quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer, mas que a gente trafegue dentro desse assunto, porque o assunto da escatologia é um assunto que dá para um ano inteiro, né? Se a gente for estudar só o Apocalipse, já daria um ano todo estudando o Apocalipse. Se nós formos estudar as 70 semanas de Daniel, daria mais um ano estudando a escatologia, né, que Daniel se propôs a falar, com a de João do Apocalipse e outras, né, profecias sobre os últimos dias, né, as últimas coisas, como Pedro também se propôs a falar, como Paulo também, né, Tito também se propôs a falar. Então, há textos riquíssimos, há mais de 300 citações só no Novo Testamento sobre a volta de Jesus. Então, é muito assunto, porém,
Eu quero estudar hoje com os irmãos só o assunto, o evento arrebatamento. Tá bom? Para efeito de arrebatamento, nós somos da Igreja Missionária El Shaddai, né, que tem o título de o quê? Assembleia de Deus. Nós somos a Assembleia de Deus. Nossa fé, nossa declaração de fé, nós acreditamos no arrebatamento. A primeira coisa é acreditar no arrebatamento. Já existem várias igrejas que não acreditam no evento do arrebatamento. Várias igrejas. Não é uma declaração solta, não. Tá certo? A Igreja Católica, Apostólica Romana, ela não acredita no arrebatamento. Ela acredita no purgatório. Quem já ouviu falar aqui do purgatório? Não acredita no arrebatamento. Há outras igrejas também que acreditam na vinda do Senhor, mas não acreditam no arrebatamento. Então, nós, como somos da Assembleia de Deus, nós temos a nossa declaração de fé, nós precisamos ser apologéticos, sabendo o que cremos e por que cremos. E como cremos, fundamentado na Bíblia. Foi dito aqui também, muito bem explicado pelo nosso querido pastor Tiago, a doutrina do arrependimento, que também vai ao encontro, né, do arrebatamento. Só consegue ser arrebatado, só participará desse evento aqueles lavados, redimidos, salvos em Cristo, aquele que tem o seu nome escrito no livro da... Quem tem o nome aqui escrito no livro da vida? Aleluia. Quem está esperando Jesus voltar hoje? Quem está esperando Jesus? Glória a Deus. É uma pergunta que parece ser bem simples, né? Para a gente aqui da Assembleia de Deus. Você for perguntar em outras igrejas. Em outras igrejas, as pessoas estão esperando se completar a última semana de Daniel, a semana 70, acontecer a grande tribulação, depois da grande tribulação, aí sim, a vinda do Senhor em glória, e nisso eles acreditam. E não são poucas igrejas, são muitas igrejas que acreditam assim. São os tribulacionistas. Até o nome é feio, né? Você acredita? Eu sou tribulacionista. Quem já ouviu esse termo aí? Nós somos dispensacionalistas, né? Dispensacionalistas, ou seja, pré-tribulacionistas. Eu prefiro dispensacionalista, não quero o nome, até o nome tribulação é ruim, não quero nem citar muito aqui, mas vejamos, o assunto é um assunto que existem diversas teses teológicas, estudos, embates sobre correntes teológicas, sobre como será o arrebatamento. Resumindo, a maioria das igrejas não acredita no arrebatamento. A maioria. Uma declaração muito forte. Mas eu vou explicar. Eles acreditam na vinda do Senhor, no dia glorioso do Senhor, mas não acreditam no arrebatamento. Já vamos falar. E a maioria deles se baseia no texto de Mateus capítulo 24. Vamos citar também. Mas antes de entrar nesse aspecto do evento arrebatamento, a primeira coisa que eu acredito no arrebatamento. Por quê? Porque é uma promessa. Diga, é uma promessa. Se eu acredito na Bíblia, eu preciso acreditar também no arrebatamento. Se a Bíblia já foi provada cientificamente diversas vezes, diversos acontecimentos da Bíblia já foram provados, diversas histórias bíblicas, diversas profecias, inclusive das 70 semanas de Daniel, já aconteceram exatamente como previstas na Bíblia. A Bíblia é verdade. Se eu acredito em Jesus Cristo, eu devo acreditar no arrebatamento. Mas por aí não se acredita. Então, a primeira coisa a pensar no arrebatamento é que esse evento é real, esse evento vai acontecer, nós seremos arrebatados. A palavra arrebatamento
do latim é raptus. E no grego koiné, que é o grego comum, é o grego falado, o grego que foi traduzido a Bíblia na Septuaginta, é a palavra harpazo, que tem esse sentido de ser tirado com muita força, de um lugar para um outro lugar, muito rápido, com muita força, um poder extraordinário. Então, esse evento, que também é aqui descrito por Paulo, é um evento que ele precede para nós, dispensacionalistas, nós acreditamos que ele precede a grande tribulação. Não é simplesmente uma teoria. O que nós vamos falar aqui é bíblico. O arrebatamento, ele precede a grande tribulação. Instantes antes da igreja ser arrebatada, ser transformada, receber corpo glorioso, instantes antes, no mesmo momento, acontecerá a primeira ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, que depois acontecerá uma segunda ressurreição também, após a grande tribulação. Mas a primeira ressurreição, essa que já foi pregada aqui também, já foi falada, sobre a doutrina da ressurreição, também pelo pastor Tiago, não é a que nós iremos tratar hoje. Essa que é a primeira ressurreição, junto com acontece com o arrebatamento da igreja. O texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4, versículos 13 ao 18, que nós lemos, ele é claro. Jesus vem em nuvens, não na vinda do Senhor, mas no momento do arrebatamento, buscar os que já dormem em Cristo e buscar a sua igreja. Vamos entender aos pouquinhos. Essa trombeta só vai escutar o toque das trombetas, essa trombeta ressoando, só aqueles que são igreja de fato e aqueles que morreram em Cristo. Esse acontecimento ele será invisível, diferente da vinda do Senhor pós-tribulação, que será visível a todo olho. Mas esse evento aqui é um evento que não vai ser visível à humanidade. De repente, a qualquer momento, desapareceremos, todos nós. Não sei se vai ficar as roupas ou se a roupa também é um mistério. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15 que isso é um mistério. Não tem como saber se essa roupa também vai ser transformada, o que é que vai acontecer com essa roupa, não é? Porque isso aqui é matéria, mas meu corpo também é matéria e será transformado. Não se sabe explicar como isso vai acontecer. Não existe uma teologia capaz de dizer esse mistério. Ninguém dirá. Mas iremos ser transformados, desapareceremos. A Bíblia diz que é num instante, é num momento, na menor partícula de tempo, talvez menor que um microsegundo, né? Num abrir e fechar de olhos, né? Diz que é muito mais rápido que um segundo abrir e fechar de olhos. Num minuto a gente abre e fecha os olhos várias vezes. A gente mesmo não sabe quando a gente abre e fecha os olhos. Mas a igreja será arrebatada para onde? Para o céu. O céu não é um sentimento, não é algo que a gente sente. Eu estou sentindo o céu nesse lugar, não. O céu não é isso. O céu, segundo João viu, é uma cidade celestial. É uma cidade com moradas. Lá em João capítulo 14, Jesus é bem claro, já entrando no assunto arrebatamento. João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós estamos falando de lugar. Nós estamos falando de moradia. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, mais uma vez aqui está claro que ele vem para levar, para buscar mais um tópico, mais uma verdade bíblica,
para explicar o arrebatamento. Ele virá e levará. Os crentes que vão ser ressuscitados, como os que acabaram de ser transformados, vão se encontrar com Cristo nos ares. Não sabemos se é na atmosfera, se é na estratosfera, se é na ionosfera. Não sabemos se é no espaço sideral. Esse ares aqui é um sentido aberto. Não sabemos se o céu está presente aqui no sistema solar. Nós não sabemos também se o céu está na nossa galáxia. A nossa galáxia tem vários milhões de astros como o nosso Sol. O nosso Sol é apenas um deles, uma dessas estrelas de quinta grandeza. Toda vez que a gente olha para o céu e vê todas aquelas estrelas, tudo aquilo ali são vários sóis. O Sol que está mais perto de nós é esse aqui que nós chamamos de Sol. É uma estrela, nada mais que isso. Então eu não sei se o céu, a cidade celestial, está dentro desse âmbito chamado galáxia. A nossa galáxia, como é o nome dela? Via Láctea. Não temos como prever. Eu sei que existe bilhões de galáxias. Se a nossa já é muito grande, existem bilhões de galáxias. O universo é muito grande. É tão grande que a nossa mente não é capaz de compreender o tamanho da galáxia, do universo. A galáxia até a gente entende, que a gente consegue falar bilhões de estrelas, né? Agora, bilhões de galáxias, não dá nem para imaginar. A nossa mente não consegue se abrir ao tamanho de enxergar o que significa bilhões de galáxias. O que a gente consegue entender é o quão pequeno nós somos diante de um Deus tão grande, com um plano de salvação tão perfeito, com um amor imenso, que está disposto a descer do céu, não sei de onde é, mas para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo lavado e remido. Quem vai aqui ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado? Eu creio que eu sou da geração do arrebatamento. Se eu estiver errado, eu morro e vou para o céu. Mas se eu estiver certo, eu sou da geração do arrebatamento. Eu não quero ver a morte. Mas o fato é que qual o objetivo do arrebatamento? Primeiro, nos livrar da grande tribulação. Olha, se eu sei que o dia do Senhor, ele dá abertura no arrebatamento, mas de acordo com outras doutrinas, não se dá. O dia do Senhor é só depois da grande tribulação. Então, para que eu sou crente hoje? Qual o sentido hoje de estar aqui cultuando, se santificando, buscando a Deus? Deixa a vida me levar. Quando a tribulação vier, eu venho para a igreja. Quando a grande tribulação começar, eu venho para a igreja. Eu procuro Deus quando eu ver a grande tribulação. Porque quando a grande tribulação chegar, aí sim, eu procuro Deus e eu sei que o dia do Senhor está próximo. Paz, meus senhores, isso é ensinado. Pode parecer chocante o que eu estou falando aqui. Isso é ensinado em igrejas evangélicas. Que a volta de Jesus é só depois da grande tribulação. Vamos matar a curiosidade logo, já que a gente está estudando. Vamos para Mateus 24. Olha o que é que os tribulacionistas falam. Bom, Jesus vem falando, todo o capítulo 24, sobre a grande tribulação, certo? Até no 15 aí tem a epígrafe do texto, o sermão continua a grande tribulação. Antes do capítulo 24, tem uma declaração poderosa de Jesus. A gente acha que capítulo aconteceu no outro dia, ou que parou ali, e a partir daquele capítulo é outra conversa. Não, todo o texto está interligado. No 23 e o 37, Jesus está falando assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos,
como a galinha junta os teus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do... Essa declaração aqui explica todo o capítulo 24. Capítulo 24 não tem nada a ver com a igreja. Jesus está falando aqui para quem? Para os judeus. Para o povo que o rejeitou. Ele está citando Jerusalém. Ele está citando os fariseus que estavam ali assistindo e questionando. E ele começa a falar o que é que vai acontecer. Porque ele foi rejeitado pelos judeus, ele começa a explicar tudo o que vai acontecer. Termina explicando a grande tribulação. E lá no 29, ele diz assim, no 29, 24 e 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, o que eles dizem? Que a vinda do Senhor será somente após a grande tribulação. Mas Jesus aqui não está voltando para a igreja. Jesus está voltando pós-tribulação, batalha do Armagedon, vindo com poder e grande glória. As bodas do Cordeiro já aconteceram. Eu queria saber porque os tribulacionistas não leem as bodas do Cordeiro. Não leem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Eu queria saber porque as pessoas ensinam errado. Qual o objetivo de esconder a verdade bíblica? É claro o arrebatamento. Isso aqui não é para a igreja. Ele vem falando aqui aos judeus, os que o rejeitaram, os que mataram os profetas. Até o Filho do Homem foi enviado. Até Jesus veio e eles não receberam. Qual foi a primeira mensagem de João Batista? O reino dos céus. E Jesus falou várias vezes, o reino dos céus está entre vós. Eles não compreendiam. Nem muitas vezes os discípulos nos compreenderam. Depois ele começa a explicar aos discípulos. Os discípulos pedem explicação aqui e ele começa a explicar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que... Aí sim, ele vai, o céu e a terra não passarão. E assim vai, o sermão continua. Exaltação à vigilância. Isso, aí depois entra a parábola dos 2 servos. Depois, no 25, entra a parábola das 10 virgens. Quando eu era criança, eu fiquei assustado. Peraí, um homem vai casar com 10 ao mesmo tempo? É porque, no costume judaico, alguns casamentos, não eram todos, alguns casamentos, a noiva ela tinha 10 amigas. Só isso. Poxa, muito tempo, quando eu fui estudar teologia, foi que eu descobri. Mas eu ficava assustado. Peraí, uma pessoa casar com 10? Não, isso deve ser a cultura da... Não, nada a ver. Era porque a noiva ela podia ter 10 acompanhantes. Tá certo? Somente isso. Interessante dessa história das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 preparadas, 5 despreparadas, que todas tinham, né, suas lâmpadas acesas. Todas. Não vamos entrar aqui agora não, mas faz parte também da doutrina do arrebatamento, mas todas elas tinham, ninguém estava com a lamparina apagada não, todo mundo tinha. A diferença é que umas tinham azeite, e outras não tinham azeite de reserva. O azeite, no estudo bíblico, no estudo teológico, significa o Espírito Santo. Não tinham a presença do Espírito Santo. A luz estava acesa apenas de aparência. Estavam despreparados. Esse é o texto bíblico que está falando. Umas estavam com a lâmpada acesa, mas não participou. Né? Quando o noivo chegou, as que tinham lâmpada acesa e azeite de reserva acompanharam o noivo. E as que saíram com medo que o azeite... a lâmpada estava acesa, mas elas saíram para comprar porque tinham medo que o azeite acabasse, o azeite dentro da lâmpada acabasse. E aí o que aconteceu? Quando o noivo veio, elas não estavam mais presentes. Depois elas foram atrás da festa
Essa festa, às vezes, acontecia durante uma semana, 7 dias. 7 dias, 7 anos de festa da boda do Cordeiro. Está tudo 100% conectado. Tudo tem texto para você entender o que está acontecendo aqui. Depois, ele responde para essas que não tinham azeite de reserva, que saíram, né? No 25 e 12. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Bom, voltando para o arrebatamento, está todo mundo claro, todo mundo consegue visualizar que esse texto de Mateus 24, o próprio Jesus está abordando aqui o acerto de contas entre Deus, é um julgamento entre Deus e a comunidade judaica. E claro, também com o mundo, porque o mundo está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a pregação, que Jesus não vai arrebatar a sua igreja antes que o Evangelho do reino for pregado a todo o mundo. Isso é bíblico. Então, todos estão com acesso à informação de quem é Jesus, qual o plano de salvação. Quando essa estatística se cumprir, que todos conhecem a palavra Jesus, o nome Jesus, a história de Jesus, o plano de salvação, quando todos conhecerem, é a hora, o momento exato que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Já por diversas e diversas vezes, pessoas já colocaram a data que Jesus vai voltar. Quem já ouviu falar de alguma história assim? Quem já viu? Eu, quando criança, na década de 80, lá no Rio de Janeiro, tinha de vez em quando alguém que dizia que Jesus ia voltar dia tal. O dia preferido dos profetas era o Réveillon, a virada do ano. Jesus vai voltar no dia 31, à meia-noite. A igreja ficava como? Lotada. Né? Então, mas tudo isso são falsas profecias. A Bíblia diz que ninguém sabe a hora. Né? Estarão 2 num campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 no moinho, um será levado, outro será deixado. Estarão 2 numa casa, um será levado, outro será deixado. Dá a entender, 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, 5 loucas, dá a entender que é um número próximo a 50%. Ninguém pode afirmar nada. Isso é uma ideia. Do que dá a entender com certeza é que não vai todo mundo. Eu não vou ficar aqui fazendo um cálculo matemático, nem ficar fazendo suposições. O que dá a entender é isso, que não vai todo mundo. Que apesar de algumas pessoas estarem dentro da igreja, estão despreparadas. São crentes nominais. O que é um crente nominal? Ando como crente, falo como crente, me visto como crente, tenho uma carteira de membro, tenho responsabilidade na igreja, mas eu não nasci de novo. Aqueles que vivem atrás de estar acusando os outros, vivem atrás de problema, vivem atrás da lei, não é nascido do Espírito, não vive a graça de fato. Ou se vive a graça, abusa da graça. Não vive em comunhão. Vive numa queda constante. Já foi pregado aqui também nesse púlpito. Que pode acontecer acidente de percurso, qualquer um. Na verdade, com todos acontecem. Não existe uma pessoa que não tenha um acidente de percurso. Todos. Ninguém está livre de acidente de percurso. Mas é acidente. Não é o percurso todo. Né? O carro não pode viver quebrado. Esse carro tem que ser consertado. Né? Então, o capítulo 24 do livro de Mateus, para mim, é assunto encerrado em relação aos tribulacionistas. Né? Quem prega que Jesus, que está esperando o dia do Senhor, pós-tribulação, que fique para a grande tribulação. Que acredita, que ensina isso, que fique esperando a tribulação. Mas nós não queremos ficar... Tem alguém aqui que quer, irmão, ficar na grande tribulação? Tem alguém que diz assim, não, mas o próprio Jesus sofreu. Isso é um dos argumentos que eles falam. Todo mundo sofre. A igreja também não pode
se livrar da grande tribulação. Bom, mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? Vamos ver Lucas 21 e 36? Quem pode ler Lucas 21 e 36? Quem achou pode ler, que às vezes eu sou meio devagar para achar. Achei. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmão, precisa desenhar aqui para os tribulacionistas, ou está bem claro aqui que nós podemos evitar a grande tribulação? O mesmo texto de Lucas, o mesmo texto lá de Mateus, Lucas termina dizendo que Jesus falou: vigia. Dá para se livrar disso aí. Que você seja digno, que você esteja atento para evitar todas essas coisas que vão de acontecer. Vamos para Apocalipse também 3, 10 e 11. Apocalipse 3, 10 e 11. Natanael, como é que eu refuto um tribulacionista? Um tribulacionista. Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oi, é todo mundo que vai passar para a tribulação ou não? Tem alguém aqui nessa sala que vai passar pela tribulação? Graças a Deus ninguém levantou a mão. A pergunta é se há salvação após o arrebatamento. Yes ou no? Tem ou não tem salvação após o arrebatamento? Tem um sim ali. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada. Fica esperando para ver o que vai dar. Tem sim salvação na grande tribulação, mas fica? Todos serão obrigados a usar o quê? O sinal da besta. A marca da besta. Para comprar, para negociar. O anticristo vai se revelar. Os primeiros 3 anos e meio, nós estamos lá na boda do Cordeiro. E os primeiros 3 anos e meio, falsa paz, tudo bem. O mundo indo bem. O grande líder mundial organizando tudo. 1000 maravilhas. Depois 3 anos e meio de muita perseguição. Muita tribulação, autorizada a matar quem fala em cristianismo, e entre outras coisas, nós não vamos entrar aqui na tribulação. Isso vai ser outra doutrina, a doutrina da tribulação. Não posso entrar nisso aqui hoje. Mas o fato é que existe sim redenção após o arrebatamento. Porém, vai ser pagando com a própria, hoje é de graça. Hoje nós estamos sentados numa cadeira, num ar-condicionado, num som maravilhoso. Talvez a gente não tenha dimensão do tamanho que é esse privilégio de nós estarmos aqui hoje, da liberdade que nós temos. Talvez se a gente começar a pensar um pouquinho na janela 1040, ou nos cristãos perseguidos na Coreia, a gente começa a entender mais ou menos o que será o período da tribulação. Mas, voltemos para o assunto aqui. Também em Tessalonicenses, fala que, quer dizer, em Atos, quando Jesus está sendo
assunto aos céus, está subindo aos céus, 2 anjos falam: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará. Então, é real. A igreja precisa ter isso em mente. Não pode, essa mensagem não pode ficar velha. Não, essa mensagem não pode ficar sem força, em desuso. Porque eu não sei a última vez que uma dessas igrejas neopentecostais, igrejas que só falam em prosperidade. Meu irmão, tem alguma coisa da prosperidade? Não. Tenho tudo a favor da prosperidade plena, da plenitude com Cristo. Prosperar em todas as áreas. As igrejas que vivem pregando autoajuda, quando de fato a gente precisa de ajuda do alto. Preste atenção, qual foi a última vez que esse pregador famoso, que está estourado aí nas agendas, que é mais coach, nada contra o coach, eu acredito que é uma ferramenta poderosa de gestão de pessoas, mas que estão transformando o púlpito da igreja em palco para coach palestrar. Irmão. Procure saber qual foi, procure lá, dentre as últimas mensagens. Talvez você vai procurar de um mês, talvez não ache. De um ano, talvez não ache. De 5 anos, 10 anos, você não vai achar uma mensagem sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. Eu dou graças a Deus pela iniciativa do nosso pastor em falar sobre doutrinas. Sou muito a favor dos cultos avivados, inclusive eu gosto mais de pregar nessa linha, dos cultos pentecostais, dos cultos proféticos, eu gosto do mover, gosto. Mas que adianta, irmão, a gente não crescer também na palavra, no conhecimento? Isso é bíblico, nós temos que crescer. Eu vou ficar menino a vida toda? Tudo bem que aqui ou ali a gente faz uma meninice, porque onde tem uma criança é onde tem a alegria da casa, né? O menino é a alegria da casa. Quem não gosta? Eu gosto. De vez em quando eu gosto do mover também, gosto. Aqui quem gosta? Gosta de dar lugar mesmo. Como diz o ditado, pular, marchar, bater palma, andar sobre as águas. Amo estar na glória, no mover de Deus. Né? Quando a gente sente um pedacinho do céu chegar na congregação, isso é maravilhoso. Mas aqui ali você vai encontrar com um tribulacionista, com um milenista, que é outro problema. Tem igreja que não está esperando Jesus voltar nem depois da tribulação. Tem gente que está esperando só novo céu e nova terra. É pior ainda. Eu não sei se eu digo o nome. Digo ou não digo? Segura. Os testemunhos de Jeová, irmão. Quer nem saber de novo céu e nova terra, irmão. É aqui mesmo. Ninguém quer saber nem de arrebatamento. O negócio vai ser aqui mesmo, aqui vai ser maravilhoso. Vocês não estão esperando o reino milenal de Cristo. Meu amigo, para sobreviver até chegar no reino milenal de Cristo, sem acreditar no arrebatamento, eu não sei como é que essa pessoa vai sobreviver. Não sei, não existe uma explicação. Acontecerá de pagar com a própria vida os mártires que morrerão durante a grande tribulação. Isso é bíblico também, Apocalipse também fala, mas eu não quero entender, nem quero ficar, eu estou querendo entender de arrebatamento. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Glória a Deus. Então, por esses 3 textos aí que nós acabamos de ler, tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em Apocalipse, está bem claro que o arrebatamento vem poupar a igreja da grande tribulação. Se não houvesse arrebatamento, se eu não cresce no arrebatamento, bastava viver como eu quisesse, esperando a grande tribulação começar. Começou a grande tribulação, pronto. Eu já sei que o dia do Senhor está próximo. Seria muito patético, mas é isso que é ensinado. Eu vou ter que falar, irmão. Vou ter que falar, nós estamos na doutrina. Eu pedi que não fosse filmado, mas vou ter que falar. A maior autoridade adventista hoje
Uma autoridade adventista. Está no YouTube, você procura lá. O que é que ele pensa sobre arrebatamento? Eu tive que fazer uma pesquisa rápida. Ele foi para o texto de Mateus 24, já no finalzinho, ele nem citou aquilo sobre os judeus que eu falei. Ele foi ali, sobre assim como foi nos dias de Noé. Vamos lá de novo? Nós estamos estudando, então a gente vai e volta, vai e volta. Mateus 24 e 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois não, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Sabe o que a maior autoridade adventista falou? Que o dilúvio levou a todos. Ok? Ficou Noé, sua família na arca. E o dilúvio levou, ele pegou essa palavra, levou a todos. Aí depois, no versículo 40, diz assim, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ele falou, está lá no YouTube, para quem quiser ver. Diz que foi levado um. Então, se foi levado, igual no dilúvio, todos foram levados, então quem foi levado é quem perdeu, é quem morreu. Quem foi deixado é quem ficou com o Senhor. Chega a ser patético. É negar João 14, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É negar o que nós lemos agora, o que foi escrito por João, na visão, as 7 igrejas da Ásia, o que nós lemos agora para Filadélfia. Vou poupar você do grande dia. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, como foi levada, as pessoas foram levadas pela água do dilúvio, essa aqui que está no moinho vai ser levada embora, e quem ficou, que ficou salvo. Está lá no YouTube, pode ir lá pesquisar. Não vou falar o nome aqui, mas é como as pessoas ensinam por aí, como creem por aí. Precisamos ou não precisamos de estudo bíblico e de doutrina, irmãos? Precisamos. Sim ou sim? Oh, glória a Deus, obrigado pela participação. Filipenses 3:21. O que é que diz Filipenses 3:21? A função também do arrebatamento. Obrigado, meu diácono. Eu vou ler também o 20. Olha que era o 20 e 21 que eu queria citar. Mas a nossa cidade está nos... Só quem crê, irmão. Mas a nossa cidade está nos... Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Só esse versículo aqui dá vontade de a gente pular da glória, bater palma. Irmão, existe sim a cidade celestial, existe sim o arrebatamento, seremos transformados, sim. Por mais que não se creia por aí, por mais que não se acredite, por mais que não se ensine, eu estou falando Bíblia, não estou falando a minha opinião. Nós seremos sim transformados, nós seremos arrebatados e iremos para a cidade celestial. A cidade celestial é um lugar sim. Eu não quero conversa com o reino milenal. Eu quero ir para o céu. Agora depois, quando céu e terra forem uma só grei, for só uma dimensão, quando a gente puder em corpo glorioso, trafegar entre o espaço sideral ou entre as dimensões, aí é outra história, irmão. Eu vou me preocupar com isso depois. Quando eu puder fazer viagem como anjo,
Eu vou pensar nisso depois. Agora, eu quero pensar no arrebatamento. Eu quero pensar que eu vou ser transformado. Eu quero pensar que eu vou ouvir a trombeta soar. Eu quero pensar que eu serei poupado da grande tribulação. Essa é a doutrina do arrebatamento. Ou a gente crê assim, irmão, ou senão você está na igreja errada. Não tem outra maneira de falar. Porque a gente tem que estar numa visão só. Num só corpo, num só espírito. Um só Senhor. Ou a gente está esperando Jesus a qualquer momento, ou você está esperando Jesus pós-tribulação. Então você não está vigiando. Você não está alerta. Você não está crendo em Tessalonicenses, em João 14, em Apocalipse capítulo 3. O interessante aqui de Paulo era tão real, o desejo era tão grande de ser arrebatado de Paulo, que Paulo ele coloca o pronome nós, né? Olha que interessante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos. Era tão urgente, era tão iminente na cabeça dos apóstolos, na cabeça de Paulo, que a vinda do Senhor já estava ali acontecendo, que ele se inclui. Tem outro texto também maravilhoso, em 1 Pedro, ou em 2 Pedro. Me lembrei desse texto agora. Deixa eu achar aqui rapidinho. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9... Pode ser até o 11, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Ou seja, Pedro também, falando aqui sobre a volta de Jesus, não dá a entender, não parece que Pedro tem uma visão e Paulo tem outra visão. Não pense isso. O texto aqui é complementar. É como exatamente também nós acreditamos. Jesus, ele aparece para a igreja, arrebata a sua igreja, acontece as bodas do Cordeiro, e a sua segunda vinda, ela acontece nesses dois momentos. Pedro deixa bem claro aqui, um dia para o Senhor é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos? É como um dia. Esses 3 anos e meio, né, do primeiro momento da grande tribulação, e esses outros 3 anos e meio da grande tribulação, da tormenta mesmo, da perseguição, que dá ao todo 7 anos, que dá a última semana de Daniel, no tempo de Deus, no tempo, né, Kairos, é algo que a gente não pode dimensionar se vai demorar rapidinho. Quanto tempo vai ser essas bodas? Como é que vai passar essa contagem do tempo para nós, igreja, que estivermos nas bodas do Cordeiro? Como vai ser essa cerimônia? O Apocalipse ele fala um pouquinho, descortina, não é? Mas isso é letra, irmão. Não tem como a gente entender toda a revelação só com letra. O céu se abriu algumas vezes na história, né? A começar de Jacó quando dormiu, quando viu o céu aberto, né? Numa escada, anjos subindo, anjos descendo. Depois o céu se abriu para Elias. Elias subiu num redemoinho, e tinha uma carruagem, mas não diz que Elias estava dentro da carruagem, diz que Elias subiu num redemoinho.
né? Tem gente que Elias subiu na carruagem de fogo. O texto não diz isso. Diz que Elias subiu num redemoinho, tá bom? Então, o céu se abriu também, uma outra ocasião maravilhosa, que foi para Isaías, no capítulo 6, quando ele diz que viu o céu aberto, e ele viu os querubins voando, os serafins, diziam, santo, 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 né? Aquela visão maravilhosa. Depois o céu se abriu também, no Monte da Transfiguração, estava Jesus transfigurado, Moisés e Elias, mais uma pista de que iremos reconhecer e ser reconhecidos, né? Outra doutrina, a doutrina que fala sobre, né, pós o arrebatamento, sobre as bodas do Cordeiro, como será a cidade santa, né, que depois vai entrar no tribunal de Cristo, depois o juízo final. Não quero entrar, pelo amor de Deus, nem pergunte. Mas, voltando aqui para a ideia dessa última semana dessas bodas, nós não temos como dimensionar. O que Pedro está dizendo aqui, que o que parece muito demorado para a gente, Jesus fala assim, ó, se esses dias não fossem abreviados, ninguém resistiria à grande tribulação. Parece que é pouco. Se ele fosse julgar mesmo o mundo, o tempo que ele deveria julgar, o que ele queria julgar, o acerto de contas, mas ele reduz, ele parece que esses dias parece que são abreviados. O próprio Jesus fala, se esses dias não fossem abreviados para esse período de 7 anos, ninguém suportaria. Ninguém escaparia. O próprio Jesus fala. Então, esse tempo aqui na terra, que está contando minutagens, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, esse tempo, essa cronologia, esse tempo, cronos, não é um tempo que rege a vontade de Deus. Deus, ele habita na eternidade. Então, essa contagem de tempo, ela é só relacionada a esse planeta que a gente mora, chamado planeta Terra. De onde surgiu o tempo? As 24 horas é o tempo que o planeta gira em torno do seu próprio eixo. Não tem nada a ver com outros planetas, não tem nada a ver com outras galáxias, não tem nada a ver com Deus. Essa sujeição de tempo, isso é muito pequeno para caber Deus, não cabe Deus na nossa cronologia, não cabe. Deus, Deus habita no Kairos, na eternidade. Não, como é que eu entendo a eternidade? É simples, já estou concluindo. Subtraia 1000 anos da eternidade, sobra quanto? Ficou fácil ainda, né? Então, subtraia 1 bilhão de anos da eternidade. Sobra quanto? Subtraia todo o tempo do universo, toda a formação do universo. Quem é que fica? Antes de tudo, o ser autoexistente, que não sente fome, que não sente necessidade, que não sente frio, que não sente calor. Afinal, calor é proximidade com a fonte de luz. Frio é distanciamento de uma fonte de luz, de uma fonte de energia. Calor e frio, só isso. Não tem como colocar Deus. Deus é eterno, Deus habita na eternidade. Então, esse tempo que vai acontecer, as bodas do Cordeiro, essa grande festa, para depois ele descer em glória com a igreja, para nós lá, pode ser que a gente não sinta passar esse tempo, essa cronologia de tempos que vai estar acontecendo aqui na terra. Mas vamos para Apocalipse capítulo 21. Já quero concluir o arrebatamento e espero que não tenha ficado dúvida na cabeça de ninguém. Tem alguém com dúvida sobre o evento, arrebatamento, quando ele vai acontecer, para quem é o arrebatamento, para onde nós iremos? É uma cidade, tem moradas. Tem alguém que tem dúvida do evento, arrebatamento? Olha como a igreja é bem doutrinada. Mas eu quero terminar lendo o Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a cidade santa. Ou seja, a cidade existe ou não existe, irmão? Se a gente não está aqui crendo nisso, é vã a nossa fé. A gente está aqui somente porque somos uma comunidade, porque gostamos de estar aqui, porque gostamos da música, porque gostamos das mensagens que nos fazem nos sentir bem. Não, eu sou crente para ir morar no céu. Tudo isso aqui tem um valor menor. Tudo. O dia a dia, as nossas metas no trabalho, nossas metas pessoais, nossas metas familiares, tudo tem menor valor. Tudo tem significância pequena comparado à minha mente de pensar na volta de Jesus. Eu preciso ser crente com esse aspecto. Jesus está voltando. Pode ser hoje. Eu estou preparado? Essa é a grande pergunta sobre o arrebatamento, sobre a doutrina do arrebatamento. Eu estou preparado para ser arrebatado? Não responda. Isso é uma resposta pessoal. E a pergunta não é retórica. A pergunta não é só para causar efeito. A pergunta faz parte da doutrina do arrebatamento. Hoje eu aprendi, ou pelo menos relembrei, ou pelo menos estudei o que é o arrebatamento, quando ele se dará dentro do kairós de Deus, a ideia de Deus. O arrebatamento é o evento mais importante de tudo que Deus planejou para a igreja. Todo o plano de salvação, todo o processo, toda a queda de Adão, o primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus, toda a pregação, todos os missionários, todas as igrejas, todos os livros escritos, todos os evangelistas, tudo é para o arrebatamento acontecer. Todas as outras doutrinas apontam para o quê? Para o arrebatamento. Nem estudamos hoje os sinais do arrebatamento. Isso aí eu vou deixar para você estudar em casa. Porque da minha hora só está faltando 7 minutos, então não tem como falar sobre os sinais que precedem o arrebatamento. Mas praticamente tudo já se cumpriu, praticamente. A gente pode estudar para uma outra ocasião. Porém, a cidade é real, existe um endereço que me espera. Existe uma morada, uma casa. Existe um corpo incorruptível que vai se revestir de incorruptibilidade. Existe um corpo mortal que vai se revestir de imortalidade. Eu tenho que crer nisso, senão é vã a minha fé. Eu não quero esperar a tribulação. A Bíblia me dá o direito de acreditar que Jesus vai me levar para os céus, para a cidade santa. E é para lá que eu quero ir. E ouvi uma voz grande, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus entrará com eles, e será o seu Deus. Nós vamos estar lá, entrar, olha só, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que vinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Ou seja, o arrebatamento aconteceu mesmo. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém,
que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 pedras, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisótilo, e o oitavo berilo, o nono o topázio, o 10º crisópraso, e um 10º jacinto, e o 10º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus, a terra tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A cidade existe, você pode dar glória a Deus? Tem uma casa, uma morada te esperando, diga glória a Deus. Você vai ser arrebatado, diga glória a Deus. E se você não for arrebatado, vai ressuscitar quando tocar a trombeta. Eu queria chamar Mateus aqui na frente. Vem cá, Mateus, por gentileza. No meu último minuto. Aleluia. Sabe o que vai acontecer, como disse esse texto aqui? Para os arrebatados, vem cá, não tenha medo não. O choro é uma experiência humana. Até Jesus chorou. Jesus chorou na ocasião da morte de Lázaro. Marta veio fazendo cobrança, reclamando e exigindo. Maria veio adorando, se prostrando. Jesus falou a mesma coisa, falou sobre a ressurreição para as duas. Mas na adoração de Maria, Jesus também chorou. Então Jesus sabe o que é a lágrima, o que é o choro. E a Bíblia diz aqui, como acabamos de ler, que quando chegarmos lá nessa cidade, Mateus, é o próprio Deus que vai fazer assim na gente. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E vai dizer assim, Mateus, aqui, nunca mais você chora. Você venceu. Você suportou. Valeu a pena andar na palavra. Valeu a pena ser fiel. Nunca mais vai ter dor de cabeça. Nunca mais vai ter pranto. Nunca mais vai ter choro. Nunca mais a gente derrama uma lágrima de dor. Ou lágrima de saudade. Ou lágrima de sofrimento. Nunca mais. Porque o próprio Deus vai enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. Deus te abençoe, Mateus. Nunca mais nós iremos chorar. O arrebatamento é real. O arrebatamento vai acontecer. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados.
Ele vem, não tarda, Ele vem. A noiva diz, vem. A noiva diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer Maranata? Toda vez que você vê um problema diante de você, diga assim, Maranata. Toda vez que você vê alguém pecando, diga Maranata. Toda vez que você vê um quadro acontecendo de imoralidade, de tristeza, como você leu aqui essa noite, toda vez que você estiver diante de uma miséria, de um crime, diga Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos nos livrar de tudo isso, mas é só quando Jesus, de fato, vir buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.